Bom dia, crianças! Hoje é dia 9 de novembro, terça-feira. A nossa aula de hoje é da página 80 até 85 do livro A Prova Brasil de Matemática. Hoje a gente vai ter essa aula e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Que a gente vai começar a estudar fração. Aqui na página 80, a gente começa vendo números na forma de fração. Carlos está pintando o muro de sua casa. Represente uma fração a parte do número que Carlos pintou. Até agora pintei a metade do muro. Vamos compreender. O Carlos ele pintou o que do muro? Escrevam aqui. A metade. Para resolver a atividade, é necessário escrever o que ele está pedindo aqui? Uma fração, que corresponde à parte do muro que foi pintada. Aqui responda. Letra A. Represente na figura abaixo a parte do muro que o Carlos pintou. Você vai pintar, ou com lápis, pode ser com lápis que você tem em casa, ou com lápis de cor. Você vai pegar aqui e você vai representar. Vamos supor que aqui é o muro. Ele não pintou só a metade, então você vai pintar aqui, ó, só a metade, tá? Só a metade. Em quantas partes iguais a figura acima foi dividida? Quantas partes, gente? Quantas partes? Vamos contar? Uma, duas. Então, em quantas partes foi dividida essa figura? Em duas. Letra C. Quantas partes você pintou? Você pintou só uma, não foi? Uma. Escreva os números dos quadrinhos de acordo com o que eles representam e obtenha a fração que corresponde à parte pintada da figura. Olha só. O número de partes que pintei da figura. Você pintou quantas? Você pintou quantas? Uma, né? Número de partes iguais que a figura foi dividida? Ela foi dividida em uma e duas. Então, quantas tem? Então, agora a gente vai entender o que é uma fração. Essa parte de cima, que foi a parte que você pintou, ela é o numerador da fração, né? E essa outra parte, que se chama denominador da fração, é a quantidade que ela tem. Esse muro não tem duas partes? Tem, então ele é o denominador. E quantas partes foi pintada? Então, essa fração tem aqui, ó. Tem quantos números? Tem um em cima, o 2 embaixo, que a gente chama de 1/2, tá? Aqui se chama 1/2. Carlos pintou, então, 1/2 do muro. Como lemos essa fração? Aí a gente vai escrever aqui 1/2, tá? Não se esqueçam. 1/2. Escrevam aí. A gente lê assim, 1/2 ou 1/2, tá? Se esquecer, escreve assim, ou 1/2. Sobre 2. Atividade 2. A mãe de Érica fez um pequeno bolo de chocolate para que ela repartisse igualmente com suas 3 amigas. Veja ao lado como Érica o dividiu. Que fração do bolo cada menina poderá comer? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Compreenda. Em quantos pedaços Érica repartiu o bolo? Quanto foi que a gente contou? 1, 2, 3, 4. 4 pedaços, certo? O que significa dizer fração do bolo? Gente, fração do bolo quer dizer que é uma parte do bolo, ó. Uma fração quer dizer uma parte, porque fração quer dizer sempre partes, né? Pedaços, partes, né? Tipo a pizza ela tem vários pedaços. E quando a gente fala em fração, a gente lembra daquelas pizzas também, né? Responda. Quantas meninas irão comer o bolo? Tem quantos pedaços? 4. Então, quantas meninas vão comer? 4. Quantos pedaços de bolo cada menina vai comer? 1, né? 4. E ela não cortou 4 pedaços? 1 para cada. O pedaço do bolo que cada menina irá comer corresponde ao quanto do bolo? Metade do bolo, se fosse metade, seria 2 para cada.
terça parte? Não seria, que seria um terço. Quarta parte ou um quarto do bolo? Quarta parte, porque, ó, um bolo inteiro dividido para 4 pedaços é igual a quarta parte do bolo. Que fração representa o pedaço do bolo dividido? Seria esse aqui, gente, um quarto, porque o bolo não é um só. E ele foi dividido para quantas pessoas? 4, então é um quarto. Se ele fosse dividido para 3, seria esse aqui, um terço, né? Ou um meio, se fosse para 2. Assim, cada menina poderá comer quanto? Um quarto do bolo. Vocês viram como não é difícil fração? Vamos lá no próximo. Clara ganhou uma barra de chocolate e dividiu em 8 pedaços iguais. Ela comeu um pedaço e seu irmão Gilberto outro. Que fração da barra de chocolate Clara comeu e que fração de barra de chocolate Gilberto comeu? Bora lá descobrir? Em quantas partes iguais a barra de chocolate foi dividida? Lá em cima fala em 8 pedaços, né? 8 partes. Para responder as perguntas da atividade, é preciso indicar o quê? Quem comeu mais pedaços? Quantos pedaços Clara e Gilberto comeram? Ou quantos pedaços Clara e Gilberto comeu cada um? A gente precisa saber quantos cada um comeu, né? Responda, Clara comeu. Quantos pedaços, gente? Ó, ela dividiu em 8 pedaços e ela comeu um pedaço. E o Gilberto comeu quantos? Um também, lá no texto fala. Observe o quadro e depois comente. Aqui falam um meio, um terço, aqui, ó, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo. Clara comeu o quê? Um oitavo, certo? Porque a barra de chocolate tinha 8 pedaços e ela comeu 8, ou 1. E o Gilberto comeu um oitavo também, porque a barra de chocolate tinha 8 pedaços e eles comeram apenas um. Como se lê as frações que você acabou de escrever? Tá aqui, ó. Um oitavo. Escreva aqui embaixo. Número 4. Daniela tem 12 balas e quer dar um terço delas para sua amiga Heloísa. Quando vocês não souberem o nome da fração, olhem esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui do lado. Quantas balas Heloísa receberá? Quantas balas Daniela tem, gente? Olha no texto, temos 12, certo? Que fração do total de balas ela quer dar para Heloísa? Qual é essa fração que tem aí? Um terço, né? Como se lê essa fração? A gente vai se ler como olha aqui, ó. Um terço, como é que se lê? Um terço, escrevam aqui, um terço. O denominador dessa fração, vocês lembram ainda o que é o denominador? É em cima ou embaixo? O denominador é embaixo, número 3. O denominador dessa fração significa que o total de balas foi dividido em quantas partes, ó? O denominador a gente já sabe que é 3. Então, a gente sabe que o total de balas foram divididas em 3 partes. A fração 1/3 corresponde à parte pintada de qual figura, gente? Qual é a figura que está mostrando que tem 1/3? É essa? Não. Essa daqui até parece, mas não é. É essa aqui, ó. Pintado terço, ó. 3 figurinhas, 1. Então, é essa terceira. Divida as balas abaixo em 3 grupos de mesma quantidade. Em seguida, pinte as balas correspondentes a um grupo. Bora lá dividir 3 grupos com a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já sei que tem 12, então vamos dividir para 3, que dá 4. Aqui, ó. 4, 4 e 4. Aqui, a gente fazendo uma multiplicação, a gente sabe que 3 vezes 4 é igual a 12, então tá certo. Quantas balas você pintou? Você vai pintar agora as balas que correspondem ao primeiro grupo. Então, você vai pintar esse grupo aqui, ó. Você vai pintar essas 4 balas.
Quantas balas você pintou? 4. 1/3 de 4 balas é igual a 4 balas. Assim, Heloísa receberá 4 balas de Daniela, tá bom? Aqui na atividade 6, dos 30 alunos da turma do 4º ano, 1/5 vai participar de uma apresentação de teatro da escola. Quantos alunos participarão? A gente vai compreender o que é 1/5. Quantos alunos do 4º ano tem nessa escola? 30, né? 30 alunos. Que fração vai participar? 1/5, certo? O denominador da fração, ou seja, essa parte de baixo do item anterior, indica que o total de alunos foi dividido em quantas partes iguais? Em 5 partes, porque o denominador é o 5. Responda, divida as 30 bolinhas abaixo em 5 grupos com a mesma quantidade e pinte as bolinhas do grupo 1. Depois complete as frases. Bora lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Temos 30 bolinhas. Vamos dividir 30 dividido para 5. Vamos dar 6 bolinhas em cada. Bora lá. O primeiro, vamos lá fazer os grupos. Aqui, ó, 6. Vai dar 5 grupos de 6, ó. Porque 6 vezes 5 é igual a 30. Dividimos. Agora, a gente vai pintar as 6 primeiras bolinhas. Vocês vão pintar aí as 6 primeiras, tá? Pintem aí. Para calcular 1/5 de 30, basta dividir quanto? 30. O que eu acabei de falar da multiplicação? É a divisão também. A gente dividiu 30 bolinhas para 5. Assim, 1/5 de 30 é igual a 6. 1/5 de 30 é igual a 6. Por quê, professora? Porque é a mesma coisa que eu dividi aqui o grupo da sala em 6 grupos, ou em 5 grupos de 6 pessoas, que foi a mesma coisa de dividir 30 para 5, que deu igual a 6. Então, 1/5, ou seja, 6 alunos dessa turma iriam participar da aula da apresentação de teatro, tá? Atividade 6. Ao fazer uma pesquisa para um trabalho da escola, Cecília descobriu que existem animais muito pequenos na natureza, como os tardigrados, que medem apenas 1 milímetro e são capazes de sobreviver no espaço. Que fração de centímetro corresponde a 1 milímetro, gente? Quanto mede o comprimento dos tardígrados? 1 milímetro. Escreva aí, 1 milímetro. O que deve ser feito na atividade? O que a gente precisa? A gente precisa calcular quantos milímetros cabem em 1 centímetro ou representar 1 milímetro em uma fração? Em uma fração. Quantos milímetros há em 1 centímetro? Tem 10, porque se a gente contar aqui na régua, do 0 a 1 são os milímetros, ele dá 10 milímetros até chegar a 1 centímetro. Dividido 1 centímetro em 10 milímetros, aqui ó, em 10 partes iguais, nós temos quanto? Cada parte do centímetro corresponde a 1 milímetro, né? Como eu acabei de falar aqui. Olhando ali para a régua, cada parte do centímetro, ele corresponde a 1 milímetro. Ó. Isso aqui, ó, contando até 10 milímetros, chega a 1 centímetro. Pinte um das 10 partes da figura a seguir. Você vai pintar aqui a primeira. Por quê? Porque a primeira quer dizer que 1 de 10. Temos 10 e pintou a 1. Que fração que você pintou? Você pintou a 1 de 10, como eu já expliquei várias vezes antes.
Assim, 1 milímetro, você vai escrever aqui de novo o nome. Milímetro corresponde a um décimo do centímetro. 1 milímetro, ó. 1 milímetro ele tá bem aqui, ó. E o 10 está bem aqui. Então, 1 milímetro corresponde, ó, 1 milímetro ele tá bem aqui. E o 10, que se torna 1 centímetro, tá aqui. Então, 1 milímetro ele corresponde a 1 décimo do centímetro, tá bom? Então, é isso. Amanhã vai ser o nosso simulado de português, se eu não estiver enganada. Deixa eu ver aqui na minha rotina. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, amanhã vai ser o nosso simulado de matemática, tá? Não se preocupe que eu vou mandar um vídeo explicando todo o simulado para vocês. Quando vocês terminarem, vocês vão mandar fotos para mim. Não vai ser preciso levar para a escola e na sexta-feira de português, tá bom? Então é isso, meus amores. Façam a atividade e não se esqueçam de tirar fotos, tá? Um beijo, fiquem com Deus.